Esporte na Política com Edmo Cinedino. Entrevisto agora o professor Robério Paulino, PSOL. Ele vai falar dos seus projetos para o esporte na cidade de Natal. Olá, Robério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Edmo, um prazer estar com você aqui. É sempre uma simpatia aqui o Edmo conosco. E um abraço a todos vocês que estão nos escutando aí. Espero que possam aproveitar a entrevista. Robério, começando a falar o nosso bate-papo com você, perguntando sobre esporte nas escolas públicas. O que fazer para trazer o esporte, não de alto rendimento para a escola, mas de um bom rendimento para a escola, de formação de jovens valores no esporte? O que fazer? O que fazer para com que as nossas escolas deixem de ser somente a prática da física, que chateia os alunos, que os alunos não gostam? Olha, Edmo, é exatamente isso. Eu sou professor há 40 anos e eu digo sempre que educação, antes de tudo, é encanto. Você tem que encantar a juventude, encantar com a física também, com a química, com o português, com a matemática. Hoje não é assim, hoje a educação para a juventude é uma coisa chata. O jovem não quer ficar na escola, ele prefere ficar no WhatsApp, do lado de fora, no corredor, ou não vir para a aula. Isso é muito ruim. A nossa educação está desmoralizada porque se desmoralizou o professor, né? Se desvalorizou salarialmente. Então você tem que valorizar o professor salarialmente, em termos de cumprimento do plano de carreira, mas ao mesmo tempo dotar as escolas do equipamento esportivo necessário para a prática de esporte. Eu fui aluno do antigo do IFRN, na antiga Etferne, e eu sei como ali dentro o esporte era valorizado. Você tem um exemplo, por exemplo, do professor Nivaldo Calixto, não sei se você conhece o projeto Fraldinha, né, que é onde ele dá chance a centenas de jovens da periferia, jovens pobres, a jogar todo sábado e domingo de manhã no campo ali do IFRN. Eu acho que esse exemplo devia ser estendido para toda Natal, para todas as escolas públicas em Natal, recuperando as quadras, arborizando melhor essas escolas, tornando as escolas espaços agradáveis de permanência, que hoje não é, as escolas são destruídas. Professor Robério, e o esporte nas comunidades? Poderia haver essa integração, escola, comunidade, esporte? Sem dúvida, inclusive com uma política de segurança. Hoje, para você entender a relação entre esporte e segurança, a política de segurança hoje ela é vista somente como repressão, como violência em cima da juventude. E quem termina morrendo é o garoto pobre ou negro, pobre e negro da periferia. Para ser proteção. Exatamente, não repressão, porque se entende a política de segurança como violência em cima da juventude pobre e negro. Um garoto vira um aviãozinho, às vezes por descuido, ou porque a família dele não pode dar-lhe um centavo sequer, ele pega lá um papelote para levar aquilo e não sai mais, vai ser morto pelo crime ou morto às vezes pela polícia. Mas ninguém nasce bandido. Então, a nossa opinião, Edmo, é que tem que recuperar os equipamentos nas praças de Natal. As nossas quadras estão destruídas, a trave do futebol de salão, a tabela do basquete, está tudo destruído, as praças viraram depósitos de lixo e de entulho. Essa seria uma das minhas perguntas. Professor Alberto, o que fazer? Trazer a comunidade para cuidar? Sim. Criar escolinhas nas comunidades, escolinhas de esporte amador, seria mais ou menos por aí? Porque esse é um problema que parece insolúvel, da depredação dos nossos equipamentos esportivos. Você inaugura uma praça, ou você faz um remendo numa praça, na semana seguinte já está tudo arrebentado. Mas o que fazer? Por que a comunidade não é chamada? Qual é o nosso plano, Edmo? Natal tem aproximadamente 270 praças. No nosso plano de governo, nós estamos propondo escolher 50 praças, as maiores e que mais centrais, 15 na zona norte, 15 na zona oeste, e 10 aqui na zona sul, 10 na zona leste. A gente escolher essas 50 praças, recuperar a quadra, recuperar as tabelas, a tabela do basquete, a trave do futebol de salão. Ali, você colocar uma pista de skate, você colocar uma pista de patins, você recuperar a quadra, você contratar aí com uma pequena ajuda um aposentado que cuide dela, com uma condição: só vamos recuperar essas praças se a comunidade se envolver para cuidar da praça. Um comitê popular de moradores que cuide desta praça, e nós daríamos, por exemplo, vou dar um exemplo com uma coisa bem simples, R$1.000 por mês na mão de cada comitê desse, para cuidar da praça. Parece pouco, mas é muito R$1.000 por mês, são 50 sacos de cimento para recuperar as quadras, para recuperar isso por mês. Mas
Pode parecer demagogia, não é. 50 praças, R$1.000 por mês, é R$50.000. Não é nada dentro do orçamento de Natal. Mas para um comitê dessa praça, R$1.000 por mês, para trocar a lâmpada, para fazer um serviço na quadra, resolveria. Além disso, a nossa proposta é colocar nessas 50 praças uma base, uma pequena base confortável para a guarda municipal, para dar segurança. Isso também não é caro. Ou seja, nós vamos pretender abrir concurso para a Guarda Municipal, para dobrar o efetivo da Guarda Municipal, e uma parte desses guardas ficaria nessas praças, nessas 50 praças, com a quadra recuperada, com uma pista de skate, e fazer torneios entre a galera garotada. Com relação ao esporte de alto rendimento, qual o seu projeto para que possam surgir mais desportistas, mais atletas, que representem bem o nome do Rio Grande do Norte? Você tem que investir lá embaixo. Você conhece isso mais do que eu na base. O esporte na base, o esporte amador, nas categorias de base. Porque você não vai tirar o América do rebaixamento, o ABC dessa situação, apenas importando jogadores de outros estados. Né? Porque além de caro, você não vai poder pagar um plantel aí para vir de outros estados de milhões e milhões. Então a saída é você investir na base para que você tenha talentos locais. Mas você não forma um jogador de futebol depois de 20 anos. O garoto tem que começar a aprender a jogar bola lá com 11, 12. Então, essa é a questão. Com relação às federações de esporte ditos amadores de Natal, são federações estaduais. Existe alguma ideia do professor Roberto Paulino, da sua gestão, para trazer esses dirigentes esportivos para trabalhar junto, para fomentar o esporte na cidade também das federações? Também, nós recorríamos, Ed, eu quero dizer que nós vamos chamar todos os dirigentes das federações, inclusive para nos ajudar a formatar esse plano de esporte para toda Natal, nas quadras, recuperação das quadras. Você vai ouvir cada presidente da federação. Sem dúvida, a gente vai mapear. Eu gostaria de pegar todos vocês, por exemplo, a gente vai entrar num helicóptero ou num carro e vamos sobrevoar Natal ou andar todo Natal. Não. Você no helicóptero não, ele tem medo de cair aqui. A gente teria que mapear todas aquelas áreas públicas que estão desocupadas, que caberiam um campo, que caberia uma praça, que caberia um quadro. Natal é uma cidade pequena, mas ainda tem muitas áreas. Você anda na Zona Norte, por exemplo, ali ao lado da Avenida das Fronteiras, tem áreas imensas de um lado e de outro da avenida que caberiam quadras ali, que caberiam mesmo campos de futebol ali. Nós teríamos que montar, vai lá em Felipe Camarão, qual é a área da prefeitura? Hoje a prefeitura tem muitas áreas que estão ocupadas, né, porque não tem um plano habitacional. Essas áreas foram ocupadas por moradores, que a gente não quer tirar também, mas tem outras áreas que nós podemos mapear, onde cabe um campo, onde cabe uma praça, onde cabe uma quadra, onde cabe uma pista de skate, e vocês seriam chamados para, junto conosco, fazer um plano para a cidade. Não vai ter o governo do professor Roberto lá em cima, eu não sou um tecnocrata, entendeu? Eu sou uma pessoa que pretende, eu e o pessoal, a gente pretende abrir 1000 canais de participação, até porque a gente sabe que não vai conseguir governar sozinho, essa máquina vai nos destruir se nós não recorrermos a todos vocês para governar juntos. Professor Roberto, tem uma questão que aflige, que me aflige como desportista, que são os centros desportivos de Natal. Alguns centros desportivos têm donos. Na sua gestão, qual será a solução para esse problema, que já vem de muitos e muitos anos? São áreas municipais que praticamente estão quase que privatizadas. Você tem lá uma pessoa que toma conta e cobra uma taxa, você não sabe o que faz com aquela taxa. Muitos times de futebol reclamam que não podem pagar a taxa para jogar, ou que se briga com aquele gestor ali que se apoderou, você não pode mais jogar ali. Isso tem que acabar. São áreas públicas e nós vamos tratá-las como áreas públicas, melhorar, dar um certo dinheiro para que essa pessoa não precise cobrar essa taxa. Não é caro. Se você reduzir metade dos carros comissionados em Natal, você já teria dinheiro para cuidar de todas essas áreas de futebol. Nós falamos de base, nós falamos de esporte de alto rendimento e o esporte para a comunidade. Qual seria o projeto do professor Isso Roberto? Que a gente está pensando, centralmente, digamos, fazer a recuperação, mapear as áreas de Natal que tem locais que a gente possa implantar campo de futebol, pista de skate, mas centralmente começar por essas 50 praças. Mapear as 50 praças e fazer dessas praças um conjunto esportivo em cada uma. Perfeito. Professor Roberto, a última pergunta com relação ao futebol profissional. As pessoas sempre criticam quando se fala em prefeitura ou governo do estado ajudar ou patrocinar ou fazer parcerias com o governo, com o clube de futebol profissional. Qual o seu pensamento sobre esse assunto? Edmo, antes de falar desse assunto, eu queria falar que há um fundo, vocês sabem, de 0,5% para o esporte amador na cidade e que um vereador nosso, Sandro Pimentel, propôs uma emenda para dobrar esse fundo, para mostrar nosso compromisso com o esporte amador da cidade. O prefeito, infelizmente, não está cumprindo, mas se nós chegarmos à prefeitura, nós vamos exigir o cumprimento, que suba de 0,5%
de meio para 1% e até elevar um pouquinho mais, porque isso é necessário, né? Porque, repito, o esporte é também uma política de combate à violência. Agora, com a questão profissional, o que eu falo? Eu não sou especialista em esporte, o que eu falo a vocês é que nós vamos chamar todos vocês para ver um plano de colocar o esporte do Rio Grande do Norte, de Natal, no primeiro plano, tá certo? O primeiro plano. Não quero falar sobre um assunto que eu não conheço muito, mas eu quero dizer a vocês é que nós vamos escutá-los, vamos ouvi-los, nos reunir com vocês, e nosso governo não vai ser um governo de cima para baixo, vai ser um governo onde quem entende de certo assunto é quem vai orientar o que tem que ser feito nessa área. Bom, gente, conversamos com o professor Roberto Paulino, né, candidato para prefeito de Natal pelo PSOL. Prazer muito grande. Obrigado, Roberto. É isso aí, Edmo, e um prazer e um grande abraço a vocês, galera.